Olá, sejam bem-vindos ao vídeo referente à revisão da disciplina Orçamento Empresarial. Eu sou Adriana Greco Ferreira, tutora da disciplina de vocês. O objetivo desse vídeo é relembrar os principais conceitos relacionados às unidades 1 a 4 que vocês estudaram no Canvas. É importante falar que as questões da sua avaliação são randômicas, portanto, podem ou não serem contempladas todas as unidades de aprendizagem. A revisão também é um material de apoio, por isso é fundamental o estudo das unidades. O que é o planejamento? É uma função administrativa que visa reduzir as incertezas existentes no mercado. É uma ação que as empresas utilizam para justamente alcançar os objetivos empresariais. Quando a gente fala de planejamento, existem três tipos de planejamento: o planejamento estratégico, tático e operacional. O planejamento estratégico, ele é o mais amplo, né? Ele envolve a organização como um todo. Por isso, nesse momento, né, a gestão determina as diretrizes, a missão, os valores e a visão da empresa. Aqui, para que a gente traça os objetivos, é preciso fazer um diagnóstico dos fatores ambientais externos, que são as oportunidades e ameaças, e dos fatores ambientais internos, que são os pontos fortes e fracos. Por isso, a gente diz que o planejamento estratégico tem foco no longo prazo e justamente estabelece objetivos globais. Então, a sua orientação acaba sendo ampla e abrangente. Com base no planejamento estratégico, a gente elabora o planejamento tático, que tem justamente objetivos estabelecidos com o enfoque em departamentos. Então, dessa forma, os planos eles são mais detalhados com base nos departamentos que a gente está traçando esses objetivos. E, por isso, o foco é no médio prazo. Com base no planejamento estratégico e tático, realizamos o planejamento operacional, que justamente tem um foco no curto prazo e estabelece objetivos específicos relacionados às tarefas e atividades executadas pelos funcionários. Com base no planejamento, né, a gente faz o orçamento. Então, o que é o orçamento? É um planejamento financeiro para que a empresa consiga implementar a estratégia empresarial dentro de um determinado período. Esse orçamento ele está atrelado ao planejamento estratégico e, consequentemente, subordinado a ele. O orçamento ele vai apresentar todas as informações processadas e quantificadas das operações da organização, que isso vai fazer com que justamente os gestores consigam prever e gerenciar diferentes cenários para que ele consiga ter uma visão mais eficiente das necessidades organizacionais em relação às despesas, receitas, custos e investimentos necessários para atingir o seu desempenho. Como que faz esse orçamento, né? A gente verifica, né, os dados de desempenho do passado, a gente entende as expectativas internas e expectativas externas.
Lembrando lá atrás que foi falado do diagnóstico do ambiente interno e do ambiente externo, isso daqui é analisado nesse momento. E a gente também vê riscos, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Com base nessas informações, a gente determina a visão, a missão, os objetivos, as estratégicas e as estratégias empresariais. Determina os planos de longo prazo, estipula o orçamento e essas informações até agora, né, formam um planejamento estratégico que são todos alimentados nos sistemas de informações gerenciais que a empresa possui. Com base no orçamento, né, a gente sempre vai olhar para ele e tomar decisões. Com isso, vão acontecer os valores realizados, ou seja, a gente vai ver o resultado apurado, como que está o balanço patrimonial dentro de determinado período, o fluxo de caixa, e com base, né, nesse orçamento e o realizado, a gente vai fazer esse controle, né, verificando as variações existentes entre o real e o orçado. Esses valores realizados e esse controle orçamentário, eles estão também presentes no sistema de informação gerencial, né? E aí, com base nisso, a gente vai criar um relatório para verificar os desvios e identificar se precisa ou não realizar algum ajuste, né? Alguma ação para que consiga atingir os objetivos empresariais. Como que é a estrutura do orçamento? A gente tem o orçamento de vendas, o orçamento de produção, orçamento de material direto, orçamento de compras, orçamento de mão de obra direta, orçamento dos custos indiretos, orçamento das despesas administrativas, orçamento da parte de pesquisas e desenvolvimento, o orçamento das despesas de marketing e orçamento de investimento. O que é o orçamento de vendas? É justamente o que a gente espera vender, né, de produto ou prestação de serviço para o nosso cliente. A gente precisa entender se há uma tendência de crescimento ou decréscimo de mercado e estipular, ver as flutuações que existem do negócio, né, se existem aumentos ou diminuições dentro do período, né, e do setor de atividade que ele está inserido. Se há sazonalidade, se há períodos de maior venda, de baixa venda, e ver as variações irregulares de demanda, se o mercado ele vai conseguir ou não comprar esses produtos ou assimilar essas prestações de serviço. Depois, a gente tem o orçamento de produção, com base no planejamento de vendas, ou seja, no orçamento de vendas, né? A gente vai entender qual a necessidade de produtos acabados, produtos em processos e materiais que a gente vai ter dentro do período. O departamento de produção vai ter que elaborar esse plano de produção com base nessas informações, fazer o planejamento da mão de obra direta também. Esse planejamento também de produção vai analisar os planos de investimento que a empresa tem, o orçamento de investimento, tá? E justamente vai ter com isso o plano, o orçamento de custos de produção. O que é, né, o orçamento de consumo de material direto, né? Tudo que for relacionado à matéria-prima, né, a gente vai ter que planejar nesse momento para que haja o programa de produção e de venda das estruturas dos produtos e também verificar se ela tem a capacidade de produzir e vender aquela quantidade dentro do período.
que foi planejado. O orçamento de matérias-primas é uma peça primordial para o departamento, para os departamentos, porque engloba outros departamentos, outros orçamentos, perdão, como o orçamento de estoques de matérias-primas, de compras de materiais, de saldo de contas a pagar de fornecedores também. O orçamento de compras é fundamental porque depende da utilização de diferentes insumos, como, por exemplo, água, energia elétrica. Além disso, a sua quantidade depende do volume de produção planejado, né, pela a empresa. Então, não é somente o planejamento de produção, mas ver como que vai ser a compra desses insumos necessários, ver como que vai ser a questão da armazenagem e da estocagem desses insumos, se vai ter justamente espaço para que esses produtos estejam estocados. Mão de obra direta. O que é mão de obra direta? É aquele serviço que a gente tem do funcionário para a produção de um produto ou prestação de um serviço, né? Então, essa mão de obra direta, muitas vezes, ela é qualificada, né? Ela é específica, e isso deve ser extremamente planejado de forma cuidadosa para a gente não ter a falta desse recurso humano dentro do período. Além disso, a gente precisa contabilizar isso corretamente, porque isso impacta justamente no custo do produto ou no custo do serviço. E, e pode ser um valor considerado alto dentro de um determinado setor de atividade. Então, quando a gente faz essa projeção de mão de obra direta, ele vai ajudar, melhor falando, ele vai impactar a projeção do fluxo de caixa e da demonstração do resultado do exercício, uma vez que há o desembolso de caixa e também o impacto dessa mão de obra direta no custo do serviço prestado ou no custo do produto vendido ou o custo da mercadoria vendida. Além disso, o Departamento de Recursos Humanos, com base nessa projeção de pessoas, né, de mão de obra direta, faz com que ela tenha o planejamento das férias, das contratações e dos desligamentos dessas pessoas ao longo do tempo. O orçamento de custos indiretos, ele abrange a mão de obra indireta. Adriana, qual é a diferença de mão de obra direta e mão de obra indireta? Mão de obra direta é aquele custo que a gente sabe diretamente quantificar de um determinado, na produção de um determinado produto. Já a mão de obra indireta é quando o funcionário ele está envolvido na produção ou na prestação de um ou mais serviços, na elaboração de um ou mais produtos. Então, aqui a gente tem, nesses custos indiretos, essa mão de obra. Suprimentos de produção podem ser gastos menores, mas que são importantes para a produção de um determinado produto, né, ou prestação de serviço. Por exemplo, a gente pode ter numa indústria que produz roupas, agulhas, linhas, esses suprimentos são importantes para isso, né, para a quantificação dos custos indiretos. Esses encargos sociais, eles estão atrelados, né, ao salário que a gente paga da mão de obra indireta. Então, isso pode acontecer, né, também. Isso é necessário quantificar para a gente saber exatamente o custo indireto envolvido naquela produção ou até mesmo na prestação de serviço. Quando a gente tem manutenção e reparo das máquinas e equipamentos, eles também são custos indiretos e eles precisam ser planejados. Podem também ter outros custos que a empresa
tenha dentro de um determinado período e que ela precise também codificar, porque eles são indiretamente ligados à produção. O orçamento de custos fabris, então, ele vai abranger, né, as matérias-primas, a mão de obra direta, a mão de obra indireta, os custos indiretos de fabricação. Lembrando que a gente tem a classificação dos custos em relação a serem fixos e variáveis, para que justamente a gestão da empresa, né, faça uma, um controle, né, estratégico dos seus custos. Quando a gente fala de custos fixos, a gente tem três tipos de custos, três classificações. Os custos comprometidos, que estão relacionados à estrutura da empresa como um todo e que não se alteram ao longo do tempo. Então, a gente tem, por exemplo, a manutenção e o reparo de máquinas e equipamentos. A gente também tem o custo padrão, que estão ligados ao resultado obtido, sendo possível medir a sua eficiência. Então, por exemplo, a mão de obra direta, ela pode ser um custo padrão dentro da empresa. Os discricionários não possuem correlação com os resultados obtidos, não sendo possível, portanto, medir sua eficiência. Por exemplo, uma contratação de um serviço de consultoria numa área de processos industriais são classificados como custos indiscricionários. Quando a gente fala de custos, né, a gente tem três classificações importantes. Tem o custo dos produtos vendidos, quando são os custos voltados para empresas que produzem bens e que eles vão ser comercializados, ou seja, são sociedades industriais. Temos os custos das mercadorias vendidas, que são as empresas que são revendedoras de produtos, e a gente tem o custo de serviços prestados, que são as empresas que prestam serviços aos seus clientes. O orçamento das despesas comerciais, administrativas e financeiras são fundamentais porque eles vão impactar, esses valores vão impactar o resultado planejado da empresa ao longo do tempo. E o que são despesas comerciais? São os gastos que a gente tem desde a colocação, desde a saída do produto até a entrega ao cliente. Nesse momento, a gente tem comissão de vendedores, salários e encargos de funcionários da área comercial, a gente pode ter propaganda e publicidade, pode ter frete sobre vendas. As despesas gerais e administrativas são aqueles gastos que temos para manter a estrutura da empresa e que vão ajudar na obtenção do resultado da empresa. Salários e encargos de funcionários da contabilidade, por exemplo, salários e encargos de funcionários de TI, despesas de luz, telefone, internet da parte administrativa. A gente tem os gastos de contabilidade e assim por diante. Já as despesas financeiras são os gastos que a gente tem com obtenção de capital de terceiros, né? A gente tem juros sobre empréstimos, pode ter uma tarifa bancária, pode ter um imposto sobre operações financeiras. Aqui também, né, vale ressaltar que a gente também pode ter outras receitas e receitas financeiras. O que são esses valores? A gente pode ter também as receitas financeiras que são provenientes de ganhos com aplicações financeiras. Então, quando a gente tem um rendimento de aplicação financeira, a gente coloca aqui um desconto que a gente obteve de algum fornecedor. A gente também pode ter as outras receitas, que são os gastos, perdão, que são os valores recebidos por conta de uma equivalência patrimonial, pode ser por conta de uma venda positiva de ativo imobilizado. O orçamento de caixa também pode ser chamado de fluxo de caixa projetado.
é uma estimativa que a empresa faz com relação às entradas e saídas financeiras que aconteceram dentro de um determinado período, ou seja, dos recebimentos e pagamentos de caixa e equivalentes de caixa provenientes dos níveis de atividade de financiamento, investimento e operacional. Então, a gente faz esse planejamento para ver se a gente vai ter um saldo positivo ou negativo de caixa ao longo do tempo. Avalie a capacidade de gerar fluxos de caixa positivos, capazes de ajudar a empresa a pagar os seus compromissos com terceiros e também financiar investimentos. Determina a previsão de recebimentos e pagamentos dentro de um determinado período. Prevê-se o saldo de caixa ao término de cada período é suficiente para atender às suas necessidades operacionais. Mede a taxa de conversão de lucro em caixa, isso é um indicador importante para ver liquidez. Mensura o grau de confiabilidade dos valores estimados nos diferentes orçamentos dentro do processo orçamentário. Analisa o grau de dependência das dívidas de curto prazo, ou seja, se o saldo de caixa está comprometido com os pagamentos dessas dívidas do curto prazo, causando um prejuízo na capacidade de pagamento dos gastos operacionais e de investimento. Serve de demonstrativo, ou seja, é uma demonstração contábil que ajuda a mostrar para o fornecedor e para instituições financeiras que possuem ou não capacidade de pagar os compromissos a longo prazo, ou seja, deles verificarem que é possível a concessão de crédito a essa empresa. Suporta o processo de tomada de decisão dos gestores. Verifica se vai ter necessidade de obter um financiamento, se vai conseguir realizar um investimento, se tem capacidade de cumprir com as obrigações das atividades operacionais da empresa. Orçamento de capital é um processo no qual as empresas avaliam e classificam os investimentos significativos, ou seja, que envolve grande volume de capital e com efeito no longo prazo. O orçamento de capital ele está ligado ao orçamento de investimentos, né? Esse orçamento, será que a gente vai investir em máquinas? Vai fazer um aumento ligado à fábrica, né? Isso tem que estar ligado ao planejamento estratégico e verificar se esse planejamento estratégico cria esses projetos de expansão, se vai adquirir, né, de novo, máquinas, equipamentos ou outras empresas, se vai ter uma pesquisa e desenvolvimento para novos produtos e serviços, e isso vai fazer com que a empresa tenha que avaliar se é atrativo ou não, se é viável ou não. Isso a gente utiliza ferramentas como o payback descontado, valor presente líquido, taxa interna de retorno e índices de lucratividade. Todas essas análises são feitas sempre comparando com a taxa mínima de atratividade. O que é isso? É a taxa que a empresa acredita que é a taxa de juros mínimo capaz dela ter algum retorno. Se esses investimentos forem acima dessa taxa mínima de atratividade, esses projetos são viáveis. Isso vai ser falado daqui a pouco, quando a gente falar de payback, de VPL, de TIR. Quais são os fatores a serem considerados no orçamento de investimentos? Como que esse investimento vai trazer maior lucratividade para a empresa, que vai trazer maior rentabilidade ao longo do tempo, ou seja, como que vai trazer
esses investimentos podem trazer criação de valor para os investidores, para os acionistas, para a empresa, né? Valores, às vezes, podem ser vultosos e também tem que avaliar se esses investimentos altos, eles vão trazer essa viabilidade de negócio, se vai ser possível trazer fluxos de caixa futuro positivo para a empresa. Então, para isso, a gente faz a análise com base, né, nessas ferramentas. Valor presente líquido é a diferença do valor presente das entradas de caixa do investimento e o valor presente das saídas de caixa. A empresa ela só vai aceitar o investimento com um VPL maior ou igual a zero. Se o valor presente líquido for menor do que zero, esse investimento ele é rejeitado. O que é o payback? É o prazo de retorno do investimento que a empresa está realizando. Se a empresa acredita que todos os investimentos têm que dar um retorno de 2 anos, se ela avalia o payback de um novo investimento e diz que o tempo de retorno é 1 ano, ela aceita esse projeto. Se o payback de um investimento for 3 anos, não aceita, porque a empresa ela espera que os retornos sejam alcançados em 2 anos. Tudo isso é avaliado, né, com cálculos e a empresa tem esse embasamento de análise. A taxa interna de retorno é a rentabilidade hipotética de um projeto, considerando as entradas e saídas de caixa dentro de um determinado período. A taxa interna de retorno, para ver se é viável ou não, é sempre comparada com a taxa mínima de atratividade. Se a TIR é maior do que a taxa mínima de atratividade, né, esse projeto é aceito. Se a TIR é menor do que a taxa mínima de atratividade, o projeto de investimento deve ser rejeitado. Projeção das demonstrações contábeis. A gente sabe que as demonstrações contábeis, elas são importantes para o processo de tomada de decisão dos usuários para que eles atinjam os seus objetivos. Então, quando a gente faz o planejamento, a projeção das demonstrações contábeis faz com que a gente avalie, né, esse planejamento estratégico. Então, essa projeção do planejamento, essa projeção das demonstrações contábeis, a gente chama de etapa financeira. E ela prevê a tradução das decisões da fase operacional do processo em projeções monetárias, né? A gente consegue ver, né, justamente esse planejamento financeiro realizado. Através das projeções, a gente avalia se haverá um superávit ou um déficit de caixa equivalente de caixa, se vai ter um lucro do período, se a gente vai precisar de capital de giro ao longo do tempo, se a gente vai ter liquidez, se a gente vai ter um maior endividamento, uma série de informações. E com base nesses dados, as organizações são capazes de determinar a capacidade de expansão dos negócios e direcionar os seus recursos para ter o maior desempenho possível. O balanço patrimonial projetado evidencia de forma qualitativa e quantitativa a situação patrimonial e financeira da entidade e os atos registrados de acordo com a escrituração contábil. Vocês sabem que o balanço patrimonial é formado por ativo, passivo e patrimônio líquido. Os ativos podem ser circulante e não circulante. Os ativos circulantes são os bens e direitos de curto prazo, como, por exemplo, estoque e caixa e bancos. Os ativos não circulantes são realizável a longo prazo, imobilizado, investimento e intangível.
Esses ativos são de longo prazo, são bens e direitos de longo prazo. Já o passivo é subdividido em passivo circulante e passivo não circulante. Passivo circulante, obrigações de curto prazo, como, por exemplo, fornecedores e contas a pagar. Já o passivo não circulante são as obrigações de longo prazo, como, por exemplo, empréstimos e financiamentos de 5, 10, 20, 30 anos. O patrimônio líquido são os recursos próprios da entidade, como, por exemplo, capital social ou lucros e prejuízos do período. Então, o balanço patrimonial é o último estágio da projeção da posição financeira da empresa, porque é a consequência natural de todos os orçamentos previamente estudados. Ele auxilia a conferência da montagem das demais peças, como demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do resultado do exercício e a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Permite uma análise econômico-financeira da entidade dentro de um determinado período. Fornece dados para análise da administração do capital de giro da entidade. Então, a gente consegue visualizar se tem liquidez, se é necessário um capital de giro para atender às atividades operacionais da empresa dentro de um determinado período. Demonstração do resultado do exercício do período. É justamente a demonstração que confronta receitas, custos e despesas de acordo com o regime de competência, onde a gente consegue visualizar se a empresa terá lucro ou prejuízo líquido do período. Ela mostra o desempenho da entidade ao longo do tempo, por isso é uma das peças primordiais do orçamento. A gente consegue visualizar o resultado econômico da empresa ao longo do tempo. A gente, para fazer a demonstração do resultado do exercício, parte da DRE do período anterior e insere os resultados que foram planejados das diferentes peças orçamentárias. É recomendável que a entidade não se limite somente à projeção da demonstração do resultado do exercício, mas também ao balanço patrimonial e à demonstração dos fluxos de caixa. Por quê? Porque assim a gente tem a separação e identificação do resultado econômico proporcionado pela demonstração do resultado do exercício e o resultado financeiro projetado pela demonstração dos fluxos de caixa. A integridade das informações proporcionada pela projeção de um valor e ele não ser considerado, ele deixar, na verdade, ser considerado. Como, por exemplo, uma receita ser projetada na DRE e ela não ser recebida. A gente pode perceber isso através do contas a receber determinado do balanço patrimonial. Ou, caso ela seja recebida no mesmo período, a gente verificar essa informação na demonstração do fluxo de caixa projetado. Condições de gerenciamento, pois as consequências das ações podem ser apresentadas tanto como resultado quanto como investimento ou fonte de recursos, e pode ser atribuídas a um gestor. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês na compreensão dos conceitos e contribuir para a preparação do exame final. Caso tenha qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato comigo. Boa avaliação para vocês, tudo de bom e até mais. Tchau, tchau.